Hoje eu quero estar lendo com os irmãos uma palavra que se encontra em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, eu fiz uns slides ali, vou até mandar aqui no grupo sobre pontos que me chamam a atenção de Mateus 14, ali a partir do 26, e algumas palavras relacionadas. E algo que me chama muita atenção aqui, lá no versículo 32 vai dizer: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Eu vejo essa passagem aqui, esse vento, tudo isso que aconteceu no mar, uma permissão do Senhor. Foi o Senhor quem permitiu que sucedesse aquele vento, foi o Senhor quem permitiu que acontecesse aquele vento, eles estando à beira do mar, à beira do caminho de onde eles iriam. E aqui eu vejo que muitas vezes na nossa vida é assim. Acontecem coisas que a gente não sabe nem explicar como, a origem daquilo. Mas às vezes é o Senhor permitindo o vento. Porque foi através daquele vento que hoje a gente tem isso para contar. Que a gente vai contar que Pedro, ele andou sobre as águas. E às vezes é necessário vir um vento sobre a vida da gente. É necessário, às vezes, parece que as coisas saírem do controle, saírem do lugar, para que a gente então possa ter essa fé de como Pedro teve naquele momento. Talvez o Pedro ficou com medo, mas ele não atentou para os sentimentos carnais dele. Ele quis viver uma experiência nova com o Senhor. E muitas vezes, somente no meio do vento, é que a gente parece que vai despertar, que a gente vai querer viver com Jesus aquilo que a gente ainda não viveu. E também a palavra fala que quando ele reparou no vento, quando ele tira os olhos do Senhor Jesus, quando ele desvia o olhar dele da direção certa, ele vai cair sobre as águas. E muitas vezes a gente faz isso. A gente acaba tirando os nossos olhos da direção certa, porque a Bíblia mesmo vai falar que o nosso alvo